Uma das visões mais impressionantes e, vamos ser sinceros, aterrorizantes da literatura antiga fala sobre um enxame de gafanhotos que sai de um lugar chamado abismo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no simbolismo por trás dessas criaturas de Apocalipse capítulo 9 e tentar decodificar o que elas realmente significam. Dá uma olhada nessa descrição. É de arrepiar. Um enxame de seres com rosto de gente, dentes de leão e um poder de atormentar que nem dá para imaginar. O texto pinta uma cena realmente assustadora, e é exatamente nela que a gente vai focar. E aí, claro, fica a grande pergunta: o que são essas criaturas, afinal? Estamos falando de insetos de verdade, literais? Ou tudo isso é um símbolo superpoderoso para alguma outra coisa? É esse o mistério que a gente vai investigar. Para a gente desvendar isso, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos olhar para as criaturas em si, depois entender o contexto, o cenário do julgamento e como tal abismo é aberto. Daí a gente investiga a missão de tormento deles, decodifica essa horda demoníaca e, por fim, conhece o líder deles, um rei chamado Destruidor. Bom, vamos começar pelo começo, né? Focando primeiro nas criaturas. O que exatamente o texto nos conta sobre a aparência e a natureza delas? Mas olha, para entender essa visão, a gente precisa dar um passo atrás. Ela não aparece do nada. Na verdade, ela faz parte de uma sequência de julgamentos divinos que vão ficando cada vez mais intensos ao longo do livro do Apocalipse. Aqui a gente vê uma escalada muito clara. Os julgamentos começam com os selos, trazendo guerra, fome, morte, coisas terríveis. Depois vêm as primeiras trompetas, que afetam a natureza. Mas a quinta trompeta, que é o nosso foco, marca uma virada de chave assustadora. O tormento deixa de ser indireto e se torna direto, pessoal e totalmente sobrenatural. E como é que esse tormento todo começa? Bom, tudo se inicia quando um ser bem específico recebe uma chave. Mas não é uma chave qualquer. É a chave de uma prisão de outro mundo, o abismo. E olha que interessante, quando o texto fala em estrela, não é para a gente pensar num corpo celeste, não. A descrição deixa bem claro que se trata de um ser inteligente com personalidade. A interpretação é que seria um anjo com uma missão divina muito específica e com autoridade para cumpri-la. E o que seria esse abismo? Pensa nele como uma espécie de prisão espiritual de segurança máxima. É lá que vários anjos malignos estariam presos, esperando o julgamento final. Quando esse anjo abre o portão, são esses seres que ele liberta, e a chegada deles na Terra, como se pode imaginar, tem consequências devastadoras. Certo. Então, a prisão foi aberta e os prisioneiros estão soltos. E qual é a missão deles? Bom, é aqui que a história fica ainda mais estranha e se distancia totalmente do que a gente esperaria de um enxame de gafanhotos. E aqui está a prova definitiva de que não estamos falando de insetos comuns. Pensa bem, gafanhotos normais destroem plantações, mas esses recebem uma ordem expressa para não tocar na vegetação. O alvo deles é outro, são os seres humanos. Isso desafia completamente as leis da natureza. E a missão deles tem regras bem claras, quase como uma operação militar. O alvo são só as pessoas que não têm o selo de Deus. A ordem é para atormentar, mas não matar. E a arma é uma dor comparada à picada de escorpião. Tudo isso por um tempo limitado. Isso mostra que, mesmo no meio do caos, existe um controle maior sobre a situação. O tormento tem um prazo de validade, exatamente 5 meses. Esse período limitado é super significativo. Sugere que, mesmo num julgamento tão terrível, ainda existe uma janela, uma oportunidade, talvez, para o arrependimento. Nossa, essa parte é pesada. O tormento é tão, mas tão insuportável que o texto diz que as pessoas vão desejar morrer para se livrar da dor. Só que a morte não virá. É como uma prévia do inferno, sabe? Um sofrimento consciente, sem fim, onde nem mesmo o alívio de morrer é uma opção. Ok, agora que a gente já entendeu a missão, vamos voltar para a aparência bizarra dessas criaturas. Para entender o que elas representam de verdade, a gente precisa decodificar cada detalhe aterrorizante delas. A descrição é uma mistura de várias coisas, né? Parecem cavalos de guerra, usam coroas, têm rostos humanos, cabelo de mulher, dentes de leão. É um quebra-cabeça de símbolos e cada peça tem um significado importante para a gente entender a natureza destrutiva deles. Então vamos juntar as peças. A força dos cavalos e as coroas gritam poder conquistador. Os rostos humanos indicam que não é um ataque cego, é algo inteligente, deliberado. E o cabelo de mulher? Talvez sugira uma atração enganosa, uma sedução para o mal.
Juntando tudo, a gente tem um retrato de uma força demoníaca que é poderosa, inteligente, feroz e impossível de ser parada por meios humanos. E tem mais um detalhe crucial que diferencia essa horda de um enxame de gafanhotos comuns. Gafanhotos não têm um rei, mas essa horda demoníaca sim. Eles são organizados e seguem um líder. O nome desse rei já diz tudo sobre ele. Em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Os dois nomes significam basicamente a mesma coisa: destruição ou o destruidor. Ele não é Satanás em pessoa, mas sim um subordinado de alta patente. Um ser cuja própria essência é a ruína e a aniquilação. E quando a gente acha que não pode piorar, a narrativa deixa bem claro: esse tormento de 5 meses, por mais horrível que seja, é apenas o primeiro ai. Ou seja, é só o começo de uma nova fase de julgamentos ainda mais severos. Então, no final das contas, fica a reflexão. Se essa visão toda funciona como um grande aviso, qual é a mensagem central? Talvez seja uma ilustração muito gráfica do que acontece quando a humanidade rejeita qualquer tipo de proteção divina, se expondo à verdadeira e cruel natureza do mal. A visão nos força a pensar, quando todas as restrições são removidas, que tipo de forças realmente começam a governar o mundo.